Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Mais um sábado, né? Nós estamos ainda distantes, mas agradecidos a Deus por termos esse canal de comunicação. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que durante essa semana o Senhor colocou no meu coração, que está em 1 João, no capítulo 2, o versículo 14 e a parte B, que diz assim: escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração nesta semana e eu não sabia exatamente o que falar sobre ela, então eu fui procurar o contexto dessa palavra. E ela está na carta, então, de 1 João, como a gente acabou de ler, no capítulo 2 e no versículo 14. Eu particularmente gosto muito de ler João, o filho do trovão, que se transformou em apóstolo do amor. Isso me toca muito, porque quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou um pouquinho filha do trovão, e isso nos dá uma esperança, né, do Senhor nos transformar, nos tornar seus apóstolos do amor. Então, essa carta, como todos os escritos de João, falam muito sobre amor, só que elas não falam só sobre amor, elas relacionam muito o amor com a obediência a Deus e com o andar na verdade. Então, quando eu vim procurar aqui, por que, jovens são fortes, a palavra de Deus permanece em seu coração e vocês vencerem o maligno. E aí eu fui ler um pouquinho sobre isso e tentar entender. E eu percebi que são condições, na verdade, né? Nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos prestado atenção naquilo que tem sido pregado, nós temos lido a palavra e guardado ela no nosso coração para não pecar contra o Senhor, porque é só assim que nós vamos vencer o maligno. Nós não podemos vencer de outra forma. E guardar a palavra do Senhor no coração significa obedecer os mandamentos. E mais profundo, mais forte do que isso, nós só amamos a Deus quando nós obedecemos aos seus mandamentos. E é isso que está escrito aqui nas cartas de João. Então, por isso eu pedi para vocês lerem as cartas de João. Não só nas cartas ele fala muito sobre isso, sobre a obediência aos mandamentos, né? Que quem ama ao Senhor obedece os seus mandamentos, mas também no Evangelho de João. Se nós formos ver em João 14, no versículo 15, Jesus disse: vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. No 21, 14 e 21 diz: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Jesus respondeu no 23: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Depois no 15, fala também sobre o amor. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço nele. Então, muito relacionado aqui o amor à obediência a Deus, né? O nosso amor a Deus, ele não pode ser apenas de palavras. O nosso amor a Deus, ele precisa ser demonstrado e ele só é real quando nós obedecemos a Deus, porque quem ama quer agradar, né? E a gente demonstra, então, esse amor a Deus através da nossa obediência aos seus mandamentos, né? A nossa confiança de que se nós fizermos a vontade dele, ele vai fazer com que a sua vontade boa, perfeita e agradável se realize na nossa vida. E mais, o Senhor relaciona também o nosso amor a ele com o nosso amor aos irmãos. E
né, fiquei feliz, porque isso me remeteu à palavra que eu trouxe a vocês na semana retrasada, que falava da unidade da igreja e do amor aos irmãos, e o Senhor tem me falado bastante sobre isso. Então, na continuação aqui de João 15, no Evangelho, no versículo 12 até o 14, diz assim: Este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. 17. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Então, nós só vamos ser amigos de Jesus se nós amarmos o nosso irmão. E como a gente demonstra que ama o nosso irmão? Fazendo o que é correto para com ele, né? Mantendo a nossa comunhão com os nossos irmãos, andando na justiça e na verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 9. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós sabemos que muitos de nós somos diferentes, mas nós fomos perdoados por Deus. Nós somos filhos de um mesmo Pai, nós vamos viver no mesmo céu e a nossa comunhão com Deus depende da comunhão com os nossos irmãos. Se o Senhor disse que o mandamento dele é esse, amem uns aos outros, e que nós só vamos ter comunhão com ele se nós obedecemos a palavra, nós só amamos a ele se nós obedecemos a palavra, então nós precisamos fazer isso, amar os nossos irmãos, né? Quem odeia o seu irmão está na escuridão. E ali no capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós odiamos o nosso irmão, nós estamos na escuridão. E se nós estamos na escuridão, nós não estamos em Deus. Porque em Deus não existe escuridão alguma. Por isso, nós precisamos amar os nossos irmãos. Né? Aqui também, nessa carta, João diz que quem diz que ama Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso, porque como é que vai dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão que vê? Está no capítulo 4, versículo 20. E o 21 diz, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Então, é uma mensagem que arde no meu coração nesses tempos que nós precisamos amar os nossos irmãos. Né? Infelizmente, na juventude, a gente tem muitas picuinhas, né? Não digo na juventude da Camaquã, eu digo na nossa época de juventude. Nós temos muito dessas coisas, desentendimentos. Mas nós somos filhos de Deus, nós temos um compromisso com o Senhor e temos que obedecer a sua palavra. Então, nós precisamos minimizar isso. Independente do que tenha acontecido ou vem acontecendo, nós precisamos amar e perdoar, assim como Jesus nos amou e perdoou. Deus é justo, né? E nele não há escuridão alguma. E aqui ainda na carta de João, no versículo 3, diz assim: vocês sabem, capítulo 3, versículo 5, que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo.
Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Isso é muito forte, mas é a palavra de Deus. Se nós não praticamos a justiça, nós não somos filhos de Deus, não pertencemos a Deus, mas ao diabo. Então, quando nós prejudicamos o nosso irmão, nós nos fazemos filhos do diabo. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque filho do diabo, o seu destino é junto com ele. Nós não queremos isso, né? Nós sabemos que a eternidade está aí. Nós temos um tempo muito curto aqui na Terra e temos uma eternidade muito longa e nós não queremos passar essa eternidade longe de Deus. No capítulo 5, no versículo 21, diz: Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Por que João falou sobre isso? Ele está falando sobre o pecado. Quando nós colocamos qualquer coisa acima da nossa comunhão com Deus ou da nossa comunhão com os nossos irmãos, porque no que depender de nós, nós temos que manter a comunhão e a paz com os nossos irmãos, nós estamos colocando idolatria acima de Deus. Nosso bem-estar não pode estar acima do nosso relacionamento com Deus. A nossa reputação, a nossa vitória pessoal, ganhar uma discussão, ganhar uma briga, ganhar, né, um troféu, digamos assim, aqui na Terra de razão, ele não pode estar acima do nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos colocamos acima do nosso relacionamento com Deus, mesmo que seja o nosso bem-estar, a nossa razão, a nossa justiça, que nós sabemos que é como trapo de imundícia diante do Senhor, nós estamos fazendo do nosso umbigo o nosso Deus. Então, eu peço nessa noite que cada um de nós possa olhar para o seu interior e perceber se há algo que está causando divisão entre nós e o nosso irmão, se há algo que impede a nossa comunhão, que nos traz, se há alguma injustiça contra o nosso irmão, que nós possamos, em primeiro lugar, pedir perdão a Deus, porque também em 1 João capítulo 2 diz que nós temos um advogado. No capítulo 1 diz que se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, que nós venhamos fazer essa autoanálise nessa noite, pedir que o Espírito Santo ilumine cada cantinho do nosso coração e que nós venhamos a nos arrepender e desfazer toda a injustiça que nós tenhamos feito e nos reconciliarmos com os nossos irmãos enquanto é tempo, pois enquanto há vida, há esperança. É com muito amor que eu entrego essas palavras, estou com muita saudade de vocês, gostaria de poder me reunir essa noite com vocês, dar um abraço em cada um e sinto muito que ainda não possa ter acontecido. Agradeço a todos que têm orado pela minha família, meu pai está em casa, graças a Deus, desde ontem, e que nós possamos viver cada dia mais pertinho de Cristo, buscar Ele com mais amor, para que logo nós estejamos junto do nosso Pai, que é o Pai de amor, justiça e verdade. Um beijo, pessoal, uma boa noite.